Bom dia, irmãos e irmãs, né? Mais um comentário de sábado. E antes de começarmos o comentário, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Por mais um comentário de sábado, né? E o objetivo desse comentário é levar uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Então peço a permissão a Deus para dar por iniciado os nossos trabalhos de comentário, dizendo todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. O comentário de hoje é sobre a espiritualidade. Mas antes de começar ao comentário, eu vou fazer algumas observações. A primeira observação, eu quero pedir perdão, que eu equivoquei no comentário passado, e eu falei que o Ramatiz que trouxe, né, em 17 de abril de 1857, a doutrina espírita. Não foi Ramatiz, foi equívoco meu, Allan Kardec. Então peço perdão por esse equívoco, né, da minha parte. E a outra observação, a irmã Maria Bento, né, lá de Portugal. Então, irmã, eu já te respondi, que você me perguntou, o que são espírito pusilâmines. Então, são espíritos, eu te respondi, mas são espíritos que são frouxos, né, que são subservientes. Então, quando eu falo frouxo, né, em relação à briga, não, né? Praticam a subserviência, né? Nesse sentido, eles concordam com tudo, né? Ele se diz o bem, ele concorda, se diz o mal, ele também concorda, né? Jesus, ele nos dá exemplo diferente. Jesus não praticava subserviência, ele praticava o respeito, né, ao grau evolutivo de cada um. Então, Jesus, quem praticava o ódio, ele falava do amor e do perdão, né? Então, e falava da humildade, né? Quem era soberbo, ele falava da humildade. Então, é nesse contexto que Jesus não está na relação desses espíritos, né? Que Jesus, nesse contexto, Jesus não era frouxo. Jesus explicava o que é certo, o que é errado. Então, ele não concordava com o erro, ele respeitava, é diferente. Esses outros espíritos, pusilânimes, esses espíritos pusilânimes, eles concordam com tudo, por isso que eles são frouxos, subservientes, né? Nesse contexto. Então, Maria Bento, está aí de novo essa informação, né? Então, um beijo no seu coração. Uma outra observação que eu vou fazer aqui é que o Brasil, ele vive num momento crítico, né? Um momento de sabedoria espiritual e só sabedoria intelectual, né? Onde ocorreu aquele manifesto dia 8 de janeiro, né? Agora em 2023, quebraram lá o Planalto, né? O Congresso, o STF. Isso é uma ignorância muito grande, né? Porque só perderam as eleições, querendo dar golpe. Então a gente não pode fazer isso, a gente não pode cometer pecado, né? A gente está aqui para aprender, não para desaprender, né? A gente não pode aqui estar só pensando no nosso ego, né? Então a gente tem que entender isso.
E quando a gente perde, ou torce para um clube, ou questão de política, de partido, ou até mesmo de profissão, né, não passa no concurso, a gente não pode sair quebrando as coisas. Né? A gente tem que se preparar para um dia ganhar, né? Se for o desejo de Deus. Então é isso, né? Então faço essa observação, eu faço prece para os irmãos e as irmãs que estão se equivocando nesse contexto, que eles tenham a paz no coração e a consciência dos fatos, né? E essa observação, e também peço perdão a Deus pelos erros, os equívocos deles, né? Então é nesse contexto. Então vamos falar agora sobre a espiritualidade. Quando a gente fala sobre espiritualidade, a gente tem assim dois conceitos. A gente pode falar de espíritos ou das virtudes. Quando a gente está só fazendo um comentário de espírito, a gente está falando da espiritualidade. Quando a gente está fazendo um comentário sobre a espiritualidade, em relação à prática das virtudes, né, na caminhada do bem, a gente está falando da espiritualidade. Né? O que falta no ser humano? Né? A prática da espiritualidade. O Mestre Jesus de Nazaré, ele nos apresenta o quê? O Evangelho, né? Então, ele se prendeu em duas virtudes, né? Que a gente, trabalhando na caminhada do bem, a gente fica bem. O amor e a humildade. E a caridade. 3, né? Então, essas 3 virtudes, ele se prendeu para trabalhar em cima da gente. Né? Agora, eu só vou evoluir a partir do momento que eu pratico as minhas virtudes e vou cortando o materialismo de mim, cortando a porta larga e adentrando na porta estreita. Porque aqui as pessoas têm que entender outro fato também. Ninguém está aqui no planeta para viver em ar-condicionado. Quem quiser ar-condicionado vai ter que trabalhar para isso. Agora não adianta nada. Eu vou lá, pratico uma caridade, vou num templo, tomo um passe, dou uma lida de estudo em um livro, faço uma caridade, pronto, acabou? Não. Aí eu quero viver no ar-condicionado, eu não quero ter problemas, eu vou ter problemas. Né? Então, quanto mais eu pratico a minha caridade, a minha espiritualidade, mais eu evoluo, né? Menos problemas eu vou encontrar, porque eu vou ganhando méritos. Esse méritos vai abater o quê? Os meus karmas, né? Os meus pecados, ou exterminá-los. Então, quanto mais leve vai ficando meus pecados, eu tenho mais condições e mais inteligência para ultrapassar os obstáculos. Agora, se eu sei que a carne faz mal, eu vou comer carne? Se eu sei que a bebida alcoólica faz mal, eu vou ficar tomando bebida alcoólica? Se eu sei que o tabagismo faz mal, eu vou ficar usando tabagismo? Se eu sei que a maledicência faz mal, eu vou ficar produzindo maledicência? Então, é nesse contexto. Então, as pessoas... outra coisa, sexo abusivo aí, que as pessoas praticam, ficam presos a isso. Né? Então, ela quer fazer um negocinho e quer ficar preso a essa vida do materialismo. Não dá certo. Né? Que a gente não pode agradar nem a Deus, nem a mamão. Então fica complicado, né? Dessa pessoa
está aqui achando que faz um negocinho e vai ter ar-condicionado, e não vai estar, vai ter cheio de problemas. Né? Os problemas estão aí, vão aparecendo. Né? E principalmente aquelas pessoas que têm um pensamento em golpe, pensamento de estupidez, né? vai ficar com problemas. Qualquer pessoa aqui vai ter obstáculo. Agora, vai ter pessoas com menos obstáculos e aquela com mais obstáculos. Tem pessoas assim que falam assim, pô, mas se eu tivesse dinheiro, meus problemas estavam resolvidos. Não estavam. Quantos ricos aí que tem problemas com dívidas? Que a loja americana está aí, um exemplo disso. Né? São mais de 20 bilhões aí de débito, né? E quem deve pagar as contas vai ser os funcionários com isso. Tem milionário aí, bilionário, que tem problema de saúde. E aquele pobre não tem problema de saúde. Então a riqueza material, ela não quer dizer nada. Né? A única riqueza que fala alguma coisa, que dita alguma coisa, é a riqueza espiritual. Então, para a gente ter ciência disso, temos que praticar direito à espiritualidade. Né? Porque aí nós vamos ter um mérito. Então eu falo sempre, ficar em prece, fazendo meditações. Então tem meditação espírita. O que é a meditação espírita? É você pegar um livro, né? É você ficar lendo algumas páginas e depois fazer uma prece. Essa meditação espírita, fazer isso todos os dias. Né? Outro detalhe, cortar hábitos errados. Então, tem pessoas que, vou citar um exemplo, né? Como vários exemplos tem por aí. Tem pessoas que tudo que acontece com ela tem que falar palavrões, falar termos obscenos. Ela atrai vibrações negativas para ela quando ela está falando isso. Então, cortar isso é cortar hábito errado. Então, cada um tem seus hábitos errados. Então, cada um corte os seus hábitos errados. Né? Então, praticar caridade é muito importante. A caridade, você tem vários tipos de caridade material, caridade moral. Né? Quando você faz as coisas certas, corretas, você dá exemplo, você está praticando caridade. Quando você faz uma prece para uma pessoa, pedindo para ela que ela está com um problema de saúde, pedindo que ela fique curada, pedindo, se ela está passando por necessidade, pedindo que ela tenha êxito na sua necessidade, é caridade moral. Quando eu perdoo alguém, eu estou fazendo caridade também, caridade moral. Né? Então, são esses conceitos que a gente tem que trabalhar na gente. Isso a gente não vai trabalhar através da espiritualidade. Estudar o Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, estudar e praticar, estudar a doutrina. Né? Então, somado todas essas obras, né, que a gente vai dar o conjunto da obra, nós teremos condições de trabalhar também o nosso livre-arbítrio. Nós vamos acertar mais, acertando mais, nós temos as nossas provas ficam mais leves. Né? Os obstáculos que vão aparecer na nossa frente não serão nada. Então é nesse contexto que a espiritualidade vem nos ajudar. Né? E as pessoas que estão aí praticando coisas erradas é por falta de espiritualidade na vida delas. Não tiveram doutrinação na família. Né? Então o que vai acontecer? As sombras vai abraçar na prostituição, vai abraçar na corrupção, vai abraçar no golpismo aí que essas pessoas estão fazendo aí, que quebraram, né? Derrubando torres, né? Isso é falta de quê? De espiritualidade. E os outros erros que as pessoas estão cometendo por aí, fazer maledicência,
das outras pessoas, né? Então, é nesse contexto que a falta de espiritualidade. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o texto, né? O próximo comentário, no próximo sábado, vai ser educação da mediunidade. Então, vamos entender isso. Joana de Ângeles, ela tem em pergunta e resposta, ela fala sobre isso também, com o Divaldo, né? André Luiz também nos coloca isso, né? Então, a gente tem que educar a nossa mediunidade. Os médios, né, que estão falindo aí, porque aí é aquele negócio, ele está ele está encarnado, né? Tem a mediunidade, mas quer viver no ar-condicionado. E aí vai dar problema. Então educa essa mediunidade, né? Então faz um negocinho aqui e comete vários erros a colar. Então a mediunidade, o que acontece com o médium? A mediunidade, nos seus fenômenos, ela tem um magnetismo muito forte. E esse magnetismo dela que vai atrair essas vibrações, né? Ela vai atrair vibrações positivas e negativas. Se a pessoa, o médium, ele vive só fazendo coisas erradas, né, pecando, ele vai atrair essas vibrações negativas. Um médico que não faz um culto do lar, né, que não faz poucas caridades, que faz poucas preces, mal estuda o evangelho, né, mal estuda a doutrina espírita, tem pouco conhecimento, vive na maledicência, esse médium vai estar atraindo só vibrações negativas, porque ele não educa, né? Então, as vibrações positivas ele afasta e ele fica preso às vibrações negativas, porque ele é atraído pelo pensamento dele e as causas dele negativa. E aí ele vai falhar uma opção de coisa, né? Ele só vai atrair vibrações negativas que vão estar ali com ele, né? Então é nesse contexto que eu vou falar sobre a educação da mediunidade, né? Então não tenho mais nada para falar, né, sobre o comentário de hoje, de sábado. Eu passo para a prece final. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado, né, que foi muito importante, que o objetivo foi atingido, de levar uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, né, dizendo todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã, ao irmão que me ouviram e me assistiram, aleluia, amém.